Entrei. Olá, olá. Guardando Alexandre. Avisa aí quem estiver ouvindo se o som tá legal. Som tá legal, gente? Quem estiver escutando bem, dá um ok aí. Aguardando a entrar aí o Alexandre, que é o convidado de hoje. Acabou de entrar. Deixa eu aprender aqui já como convido esse rapaz. Essas modernidades. Espera aí, Alexandre, se você tiver como solicitar o vídeo. Viu, gente? Só brigando um pouquinho com tecnologia. Vendo como é que a gente faz para convidar o Alexandre aqui para participar da live. Alexandre, vê se tem aí uma forma de você... Onde é que você aperta aí? Achei! Agora vai. Pronto. Bem, gente, enquanto o Alexandre vai entrar aí, a gente está abrindo esse espaço aqui para ter esse bate-papo. Aí, tudo certo. Depois de uma briga tecnológica. Boa noite, tá todo mundo ouvindo aí? Estou ouvindo perfeitamente. Gente, só aproveitando Aê. então aqui, a gente estava conversando, os amigos, esse espaço do Insetos. Alexandre, tenta só, o seu som tá vazando. Não é porque eu tava com o computador aqui aberto também. Pronto, tá vendo? Só tem gente bom da TI aqui. Bem, então o Insetos do Sertão, a gente estava com esse Insta criado, que começou com essa divulgação de fotos de insetos, curiosidades. Então, aproveitando esse momento, tem muita gente sem muito o que fazer aí, parada em casa, cheio de live de sertanejo e de tudo mais, por que não espaço para a gente conversar um pouco de insetos, né? Então, o Alexandre vai ser o primeiro convidado, já tem outros aí já que a gente está convidando para ter esse bate-papo, e a espera que tenha uma participação de vocês possam enviar perguntas, e é isso, né? Vamos estar sempre divulgando. Já temos aqui já mais de 30 pessoas já que já entraram. Foi bem divulgado hoje. Agradecer os amigos aí, a todo o pessoal que tem também páginas super interessantes aqui no Insta. Então, só para apresentar rapidamente o Alexandre, para quem não conhece. Primeiro eu vou me apresentar, né? Também é bom, né? Parece que todo mundo me conhece. Mas bem, meu nome é Thiago Costa Lima, sou entomologista também, sou pesquisador da Embrapa e criei essa página do Insetos do Sertão, né, para todo mundo que gosta, trabalha com quem ama, né, também se torna um hobby. Então, muita gente gostava das fotos, queria participar e compartilhar, e esse espaço foi um espaço muito bom para estar compartilhando com todos. Bem, o Alexandre, amigo da pós-graduação, da época da Exalc. O Alexandre, ele é agrônomo, fez mestrado na UFLA, em entomologia, fez doutorado na Exalc, e pós-doc na Exalc, e hoje ele faz parte do Spark Bio, que ele vai falar hoje, esse centro de controle biológico que foi criado em São Paulo. Também é professor na Faculdade de Santa Bárbara, e é uma pessoa super interligada aí na prática, no que está acontecendo. Então, você foi um ótimo nome para estar aqui nessa primeira live do Insetos do Sertão, o Papo de Inseto. Então, Alexandre, primeira coisa, você aí que está participando do tal, eu estava até vendo como pronunciava, né, Spark Bio, do que se trata esse novo centro aí, que você faz parte de controle biológico? Fale um pouco para que todos os interessados aí do controle biológico possam ficar mais atenados. Beleza, eu acho que todo mundo ouvindo bem aí. Boa noite para todo mundo que está aí. Olha,
43 e falei pro Thiago, a gente começasse com 50 tava ótimo, nós tava quase batendo a meta. Vamos ver se a gente dobra essa meta aí. Antes de mais nada, agradecer o Thiago aí. Eu sou uma pessoa que super apoia esse tipo de iniciativa, de qualquer tipo de divulgação, divulgação da ciência, é uma coisa que a gente está precisando tanto nesse momento. Então, agradecer essa oportunidade e falar um pouco aí da experiência. Então, é o seguinte, igual o Thiago falou, eu sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado graduação e mestrado na UFLA e vim para a Exalc para fazer o doutorado. Daí, desenvolvi o doutorado, depois a gente vai falar um pouco mais do tema do doutorado. Eu terminei, concluí e continuei no pós-doc, logo em seguida eu já comecei a dar aula e continuei por aqui. Como era do lado, eu continuei conciliando as duas coisas. E aí, começando a responder o Thiago aí e para todo mundo, como é que essa história toda do Spark começou? Então, antes de mais nada, Spark Bio, São Paulo Advanced Research Center for Biological Control. Então, a ideia é exatamente que tivesse esse apelo internacional mesmo. A gente tem uma participação de pesquisadores internacionais. Mas como que surgiu? Em 2017 houve um seminário na FAPESP. Então, para quem não é do estado aqui, a FAPESP ela é o órgão de fomento de pesquisa do estado de São Paulo. E a FAPESP, naquele momento, ela estava fazendo uma série de seminários de pesquisas de vanguarda, assim, e buscando novas tecnologias e dentro delas aí a sustentabilidade. Um desses seminários foi um seminário voltado para controle biológico de modo geral, e a partir daquilo ali foi a semente da ideia de uma coisa maior. Então, assim, de um projeto grande da FAPESP fomentando o controle biológico. Então, inicialmente, não sabia exatamente o que ia ser, como que seria esse projeto. E a FAPESP já tem um programa que é semelhante, que é o programa dos Centros de Excelência. Esses Centros de Excelência, eles são o quê? Existe uma parceria entre a FAPESP, um órgão de pesquisa, não necessariamente uma universidade, e uma empresa. Então existe, por exemplo, a Escola Politécnica da USP, ela tem um centro muito grande, que é FAPESP, Poli e Shell, que é voltado aí para prospecção e tecnologia do petróleo. A própria USP tem outro centro, que é USP, FAPESP e IBM. Então, nesse contexto, os centros, eles são projetos que são apoiados por um órgão de pesquisa, pela FAPESP e por uma empresa. No caso, então, começou-se para quem é do controle biológico, conhece a Koppert já. A Koppert é a maior empresa de controle biológico do mundo. Ela está em vários países. Ela entrou no Brasil em 2010. E após esse seminário inicial, o pessoal pensou o quê? Vamos fazer um centro voltado para controle biológico para fomentar no Brasil. De novo, quem é da área sabe muito bem que o Brasil está um pouco atrasado em controle biológico em relação a outros países do mundo, principalmente a Europa, que é muito desenvolvido. Ainda bem, graças ao esforço de vários pesquisadores, é um mercado que está crescendo muito nos últimos anos. Então, batemos os 50, Thiago. Eu falei para você, batemos os 50. Bora dobrar agora, dobramos. Vamos torcer para poder chegar no 100 agora. Mas, então, recapitulando. Então, pensou-se, vamos criar um centro de controle biológico, apoiado então pela Koppert, pela FAPESP, e o seminário, no caso que eu havia dito, foi ministrado pelo professor Parra,
que dentro da entomologia dificilmente alguém não vai saber quem é o professor Parra e toda a história dele em relação ao controle biológico e fomentando o controle biológico no Brasil. E aí foi feito então um projeto. O SPARC, ele é então um centro apoiado pela Coopert, pela FAPESP e, no caso, a Universidade, a Exalc. Ele é um projeto que ele não tem... vai ser criada, vai ser construída uma sede para ele, mas não necessariamente ele precisa ter uma sede. Então, por quê? Porque ele reúne uma série de laboratórios. Hoje, são 18 pesquisadores principais, pesquisadores líderes dentro do centro, que estão espalhados em várias universidades. Então, a gente tem aqui na Exalc, em Piracicaba, a gente tem pesquisador em São Carlos, na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, na USP São Paulo, nas Unespes. Então, a gente tem pesquisadores líderes de área em várias universidades do estado. E sendo gerenciado, no caso, o professor Parra ficou como o diretor-geral do centro, e a coordenação geral é dele, e ele divide essa tarefa de levar adiante junto desses 18 pesquisadores líderes, que por sua vez tem uma equipe. Então essa equipe aí de alunos alunos de mestrado, de doutorado, pós-docs, técnicos. Então cada um desses 18 tem essa equipe deles. O centro... Só uma pausa, Alexandre. Primeiro, eu já agradecer, tem muita gente já aqui, né? Agradecer todo o pessoal que está participando. Sobre só uma coisa, hoje tem recursos da FAPESP e tem recurso da Coopert, não é isso? E se tem uma oportunidade para outras empresas também poderem aderir ao centro, ou se é um acordo, por enquanto, apenas de FAPESP e Coopert, ou ele é aberto para outras empresas que possam se interessar e se tornar parceira do centro? Então, o que aconteceu foi uma surpresa muito boa, na verdade, porque existe um projeto, um contrato inicial, de que o centro seria, no caso eu acabei não falando isso, então o financiamento ele é metade FAPESP, metade Coopert, e o contrato inicial foi feito dessa forma, que seria FAPESP e Coopert. Só que, para nossa surpresa, logo após o início, que foi agora em fevereiro, vários órgãos procuraram a gente perguntando exatamente, querendo fazer parte. Então, nesse momento, a gente tá checando, do ponto de vista jurídico, junto à FAPESP, como é que seria essa mudança, porque é claro que é interesse, quanto mais gente estiver participando, melhor para todo mundo. Então, no caso aí, nesse momento a gente está esperando uma resposta. Aí nesse caso entrou todo esse contexto que a gente está vivendo agora do Covid, e as coisas estão meio paradas. Então eu acredito que essa parte que foi para o jurídico da FAPESP, no caso, ela ainda está parada também. Mas tudo indica que sim, que a gente vai poder agregar outras instituições, outras empresas que queiram participar aí. E uma coisa legal que você já tinha me mencionado antes, que fora a parte de pesquisa, que é muito importante do centro, tem um olhar também muito para a transferência, né? Para a parte prática do controle biológico, da sua aplicação. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que tem muita gente aqui, inclusive, que trabalha em fazenda, que dá consultoria, que se importa muito com a aplicação do controle biológico, né? Eita, a participação aí tá forte. Sim, Só respondendo aqui, tem uma pergunta, eu acho que é Emanuel, de outras universidades do estado de São Paulo. Sim, a gente tem alguns pesquisadores que são de outras universidades fora do estado de São Paulo também. Sim, no que estava falando. Então, a questão de transferência de tecnologia. A proposta principal do centro é geração de tecnologia. Só que a ideia inicial, e que a própria FAPESP cobra isso,
é que exista uma parte de transferência de tecnologia. No caso, por exemplo, existe o papel que eu estou assumindo nesse caso, e infelizmente está parado agora, que a gente não está podendo fazer nada, que é esse papel de extensão e transferência de tecnologia. Então, eu sou responsável por fazer palestras para divulgar o controle biológico, divulgar as tecnologias, treinamentos, cursos, tudo isso está incluído no centro também. Então, a ideia é que havia sido iniciado já. A gente estava estudando junto com uma empresa aqui de montar um curso de controle biológico EAD. Então, para não necessariamente ser uma coisa presencial, mas que para poder ter o alcance de pessoas que estão aí, por exemplo, no Nordeste. Então, a ideia é que seja feito, a gente espera, depois de resolver isso tudo, a ideia é que agora, já no meio do ano, fosse lançado esse curso, só que a gente acha que vai atrasar um pouco em função de toda essa situação. Uhum. Mas está sendo preparado. Só aproveitando o gancho, da parte aproveitando o gancho dos cursos de controle biológico, né? Até o Aloysio Coelho, né, que faz parte do nosso amigo, faz parte também aí do Spark Bio. A gente, aqui na Embrapa Semiárido, a gente fez, já é o 2º ano que a gente fez o curso de controle biológico, o Aloysio participou. Estamos também nessa mesma coisa, o curso é para ser anual, e agora com esse que a gente está vivendo, essa quarentena, né, também estamos pensando na possibilidade de fazer cursos online, né, e que a gente não pode parar por isso, né. O Hélio perguntou Who Let the Dogs Out. Eu tenho filhas cachorras aqui, eu acho que tem cachorro por aqui também, Hélio. De cá também tem. Participação tá grande, abraço aí para Cristina. Participação familiar, minha irmã já deu 2 acenos aqui, não falei com ela, tem que falar, senão... Ó. O Emanuel que fez a pergunta lá da UFLA, né? A gente se encontrou lá no simpósio no Chile, tem muita gente aqui, a Mariana, é isso. Bem, então, essa parte de cursos e transferências vocês vão estar atuando e vai ser a sua principal participação dentro aí do Spark Bio, não é isso? As pessoas responsáveis por essa parte, no caso, é o Aloysio e eu, nós somos os 2 responsáveis por essa parte de transferência e divulgação, e extensão. Mas ambos, nós continuamos então ainda com a parte de pesquisa aqui na Exalc também. Então, eu falo, assim, falando um pouco da minha experiência pessoal, eu falo que eu fico muito feliz de estar participando disso tudo, porque ao longo da graduação inteira, eu ouvia falar que a obrigação da universidade era ensino, pesquisa e extensão. E eu tô conseguindo fazer isso, sabe? Eu tô conseguindo fazer os 3 efetivamente. Então, eu tô dando aula desde 2013, continuo com a pesquisa na Exalc e venho com essa parte de extensão, que é uma iniciativa própria que eu já tinha, independente do centro. Ano passado a gente conseguiu fazer quase uma palestra por mês aí. Então eu falo que eu fico muito feliz de estar podendo participar disso tudo e vivenciar essa tríade, o ensino, pesquisa e extensão efetivamente. E nesse momento chave, né, Alexandre, que a gente está vivendo do controle biológico, se a gente não acordar para essa parte da transferência da extensão, podemos ter muitos problemas, né? Então a gente está chegando no momento que finalmente o controle biológico é uma realidade, né? Quem acompanha, vai nas fazendas sabe, né? Então hoje se tem vários produtos e se a gente não tiver um acompanhamento de como utilizar, novamente participação especial, se a gente não tiver esse acompanhamento de como participar, de como treinar essas pessoas e capacitar as pessoas, podemos ter muitos problemas, né? Então, assim, algumas coisas do controle biológico, elas são até próximas do uso do químico, né? Como o controle microbiano, com fungos, né? Os vírus. Já o uso de macro-organismos, né? Os parasitoides, os predadores, já são mais problemáticos, porque as pessoas precisam ter um conhecimento maior, não é isso? Então, assim, acho que essa é importante para essa meninada, inclusive, está saindo da universidade agora e tudo. Uma parte do mercado que as pessoas têm que começar a se especializar nisso, né? Como conseguir fazer esse treinamento diretamente com as pessoas no campo. Esse gancho que você está puxando é interessante porque é uma coisa que eu sempre brinco com os alunos. Eu falo assim,
controle químico, se o produtor fizer tudo errado, alguma coisa ainda vai morrer e ele vai achar que o produto estava vencido, alguma coisa assim. Agora, o controle biológico, ele precisa ser feito de uma forma muito bem feita, com critério, porque senão você não vê resultado realmente. Então, assim, é isso que eu falo sempre na aula, eu falo nas palestras para o pessoal, eu falo, se capacitem em relação a isso, porque é uma realidade. Então, a expectativa aí saiu na valor econômico no final do ano, foi novembro. O mercado de controle biológico está crescendo no Brasil de 25% a 30% ao ano. Então, para quem está formando agora, isso vai ser uma realidade. Isso vai ser, eles vão ser cobrados disso. O produtor está cada vez mais se atentando, ouvindo falar de controle biológico. Aí o vizinho está usando. Ele ouviu falar na televisão e ele quer usar. E ele vai cobrar isso do extensionista, do consultor que ele tem. Então eu sempre falo com o pessoal, se capacitem, procurem saber, leiam bastante e principalmente sejam criteriosos com informação de qualidade. Então a gente vive numa época que é muito fácil colocar uma coisa na internet, mas... Gente, eu falo que eu sou das antigas. Eu não fujo de um bom livro. Então procurem bons livros. Tem alguém perguntando aí se eu estou me referindo a pós. Eu também, não necessariamente após, mas também após. Quando eu falo de capacitação, pode ser as coisas básicas. As coisas básicas para assim, saber produto, saber o que é macro, o que é micro, que às vezes o pessoal não sabe. Então, eu acho que isso é importante. E esse papel nosso de estar fazendo essa... A gente não começou ainda, era para ter começado já, por conta da situação do coronavírus não foi possível. Mas eu falo que isso precisa ser feito realmente, muito de forma intensa. Então, esse EAD é uma dessas formas. O Tomás Azevedo, aqui da Monsanto, está falando aqui, confirmando a importância da transferência de tecnologia, que ajuda muito a deslanchar. A Jade Milena falando também, confirmando o crescimento do controle biológico, que todo mundo está vendo. A Tassiane Azevedo falou aqui se o projeto prevê bolsas, quantos anos vai durar? Que na verdade acho que não é nem um projeto, né? Aí são o centro é algo maior que deve ter vários projetos fazendo parte dele, né? Então, mas eu não sei se você tem alguma coisa mais específica. Respondendo essa pergunta, existe um contrato, o contrato de parceria FAPESP Cooper Exalc, é um contrato de 5 anos, renovável por mais 5. Então, inicialmente, é isso. Então, é um projeto inicialmente de 5 anos, e aí ele tem uma avaliação por parte da FAPESP e por parte de um comitê assessor internacional, um comitê revisor internacional. A gente tem que enviar relatório dos resultados, dos avanços com o projeto anualmente, e ao final dos 5 anos, tudo isso vai ser avaliado e aí se faz a proposta da renovação por mais 5 anos. O Eboteco aqui, deixa eu ver, ele falou que trabalha com ecologia vegetal no doutorado, mas quer se capacitar em entomologia, mas não em nível de pós. Eu acho que isso aí, se não quer entrar na pós, né? Você já está no doutorado e fazer outro, ninguém merece também, né? Peraí, né? Mas basta de traumas para um doutorado. Mas acho que aí buscar cursos, né? A gente tem... Está realmente aumentando muitos cursos. Aqui, por exemplo, esses de controle biológico que a gente está fazendo, na verdade, aqui na Embrapa, é exclusivamente direcionado para pessoal de campo, porque esse é o nosso objetivo, é capacitar agrônomos, biólogos que trabalham em fazendas, técnicos agrícolas, né? Então, o público-alvo é esse. Mas a gente tem, né, cursos, acho que acontecendo cada vez brota mais coisas de controle biológico. Embrapa também está fazendo um lá no Sinagem. Eu, com certeza, aí com vocês, outros cursos vão surgir. Então, acho que é ficar atento a esses cursos para estar se inscrevendo e participando, né? O legal do presencial, que a gente não consegue fazer à distância,
é a possibilidade da parte prática, né? Então, esse ano a gente conseguiu fazer aqui, inclusive com parceria com vocês aí da Exalc, do laboratório do professor Parra, o Aloysio trouxe vários insetos que criam aí no laboratório, vários inimigos naturais, as pessoas puderam acessar e visualizar na lupa, e ver os detalhes. A gente trouxe outras pragas aqui de mangueiras, de videira, que é mais comum aqui da região, para o pessoal ver. Então, isso é mais interessante, né? Agora, infelizmente, vamos ter que passar por esse momento só na parte virtual, né? E quando retornar, então, tem que pular essa parte passe prática, logo, né? Ele comentou aqui das meninas do Mundo dos Insetos, até agradecer pela divulgação delas e de todo mundo. O Mundo dos Insetos é o Instagram, eu acho mais bombado, eu acho mais de quase 40 mil pessoas, as meninas estão hoje no Instagram mostrando a importância da divulgação e quanto fome de informação por insetos se tem, né? Antigamente a gente era as crianças estranhas que gostavam de inseto. Hoje em dia, com a internet, a gente encontra um monte de gente que gosta de inseto também. Mas isso é uma coisa que é incipiente no Brasil, porque você ouve falar, por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal tem clube de entomologia, as pessoas são entomologistas amadores que pesquisam, e tem livro publicado muito bom por entomologista amador, inclusive, e no Brasil isso nunca foi para frente, do ponto de vista assim, lúdico, só de curiosidade, que não está relacionado com uma formação acadêmica. Que é uma coisa que a gente, inclusive, esse tipo de coisa também faz parte da divulgação do centro de modo geral. Antes do centro, ano passado, a gente fez trabalho em 2 escolinhas. Por exemplo, escola de ensino fundamental mesmo. E eu digo que é uma experiência que é mais complicada do que você lidar com um produtor, lidar com criança pequena de 4 anos. Mas é extremamente gratificante também. E eu falo que é legal porque você leva ali... A gente tem um modelo, por exemplo, de uma abelha, o Thiago conhece ela, que é uma abelha que tem quase meio metro de comprimento. E as crianças veem aquilo, é o tipo de coisa que elas nunca vão esquecer disso. Falar assim, aquilo fica para a vida toda delas. E é muito gratificante esse tipo de coisa também. A Tassiana está perguntando a respeito do site. O site do Spark ele já está no ar, só que ele foi lançado tem algumas semanas e ele ainda não está completo, ele está sendo alimentado aos poucos. E como também todo o projeto dos cursos ficou parado por conta da situação, por enquanto não tem nada, mas assim que tiver a gente divulga, a gente busca divulgar junto dos canais aqui com vocês. A gente aqui eu queria falar assim, retomando um pouco só a questão do centro, para falar para o pessoal, o centro ele tem 5 eixos principais, então são 5 linhas de pesquisa principal. Então, a gente tem uma linha que é prospecção de novos agentes de controle biológico, tanto o macro quanto o micro. Então, tem um grupo que está só trabalhando nessa parte. Tem um grupo que está trabalhando com automatização dos processos de produção de inimigos naturais, que para quem conhece a área de controle biológico ou de biologia de insetos sabe que isso aí é um calcanhar de Aquiles, porque produção de inseto, principalmente macro, ela é muito manual, isso aumenta custo, é complicado, então a automatização é uma parte importante. Tem uma terceira linha de novas formulações para micro-organismos, então aí, principalmente para aumentar tempo de prateleira, tempo de conservação. Tem uma linha importante que é a avaliação dos riscos do controle biológico para o meio ambiente. Então, se as tecnologias que nós estamos propondo, elas podem acarretar algum efeito colateral. E a quinta linha do centro é a integração do controle biológico com outras táticas de controle, de qualquer forma, desse modo, então, visando, no final das contas, o MIP, na sua forma plena. Então, esses são os cinco eixos principais, as cinco linhas de pesquisa principal. Dentro de cada uma dessas linhas, a gente tem, claro, os trabalhos de pesquisa específicos de cada uma, mas o centro ele é estruturado em cima desses 5 eixos. Então, Ótimo. Isso aí...
Não, Pode falar. só voltando a comentar, dando o Rony aqui, ex-estagiário, futuro entomologista, falando que também está fazendo um curso que as meninas do Mundo dos Insetos divulgaram, que está gostando. Tem mais aqui, bem, o blog você já respondeu aí, que vai aos poucos vai estar divulgando, né, quando o site estiver com mais informações, e também seguir as páginas. A gente aqui no próprio Sete do Sertão está sempre divulgando essas coisas que estão acontecendo. A Cris Coutinho parabenizando aqui a live. Bem, acho que acho que do centro a gente falou bem, né, Alexandre? Acho que está bem abordado. O Vitor aqui, Belotti, está perguntando se vocês vão trabalhar também com citros. Já ia tirar o Spark e veio uma pergunta aí. Fala aí, Vitão, beleza? Cara, é claro que a gente continua trabalhando com citros, filho. A gente não larga a mão de laranja, não pode largar. Mas, bem, e de qualquer forma, até minha mãe entrou agora dando parabéns. Se a mãe não entrasse, era problemático, né? Tava contando com ela, pelo menos. Já chegou atrasada ainda, com meia hora de live. Eu tô esperando a minha ligar, que ela sempre liga nesse horário. Mas, olha, uma coisa que a gente acabou conversando naturalmente aqui, sobre o assunto surgiu, e a gente tem conversado, sobre a divulgação científica, né, de forma geral. E você falou de um tema muito curioso, que foi com as crianças, né? Eu estava assistindo essa semana um vídeo lá do Neil deGrasse Tyson, um dos maiores nomes hoje da ciência mundial, o divulgador, e ele fala isso muito da criança. Ele fala que a criança ela tem já inato o interesse pela pesquisa, pela ciência, né? E a gente que meio que vai acabando com esse interesse das crianças. Quase tudo que você vai levar, vai mostrar a metamorfose de um inseto, uma lagarta se usando na pupa, todos os pirralhos piram nisso, né? Ficam muito alucinados. Então, assim, essa informação, até o Eric aqui é outro futuro entomologista lá do IF Sertão, de Pernambuco, aqui de Petrolina, falou dessa curiosidade das crianças por insetos. E isso até aproveitando essa oportunidade de os pais aí tudo louco com os filhos em casa, tendo que criar situações para manter o pessoal entretido. Uma coisa, vai catar aí no seu jardim, se encontrar alguma lagarta, se encontrar, coloca num potinho com as folhas que elas estão comendo e deixa aí ver a transformação e as crianças acompanharem isso. É super curioso. É uma dica para os pais que estão aí meio aperreados com os filhos em casa, aí, sem ter muita forma de diversão. Mas eu sei que você, Alexandre, inclusive é um entusiasta dessa área, já deu, inclusive, palestra no SESC aí para a comunidade de Piracicaba. Então, o que você acha disso? Qual, assim, as metodologias, como a gente pode fazer para levar esse tema, né? A divulgação científica, de uma forma geral, é de extrema importância, né? E a gente está vendo hoje no Brasil o quanto é importante a educação científica, né? A gente está vivendo um momento de pessoas que questionam o uso de vacina, não vacinam os filhos, porque, né? Então, assim, o quão importante é a ciência e a gente está nesse momento crucial agora, né? A divulgação, o pessoal passando em jornal o que é um PCR, né? A reação lá do vírus, tendo que conhecer coisas e detalhes que nunca conheceram. Então, se a gente tivesse uma formação básica de ciências, não precisaria de tanto esforço para poder informar as pessoas agora no momento, né? E vindo para o mundo dos insetos, isso também é um dever nosso de divulgar e tornar essas informações das ciências muitas vezes muito quadradas, aqueles nossos artigos científicos preto e branco, sem graça, que não tem nenhuma atratividade, como transformar isso para o público leigo e que se torne atrativo, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa tem uma ideia boa, fala assim, a pessoa, ela fala bem, ela é desenvolta, ela fala, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não vou concorrer com o... Nossa, esqueci o nome do youtuber brasileiro lá, famoso. Olha, esqueci. Enfim, o que eu queria falar é o seguinte, não se preocupe, se você tem uma boa ideia e você quer fazer alguma coisa, não se preocupe com o público, não se preocupe em ter, por exemplo, se eu não tiver 1000 seguidores ou uma plateia enorme,
isso não vai ter impacto. Isso é uma coisa que eu percebi com o tempo. Então, por exemplo, teve dessas atividades que eu costumo fazer em parceria com o SESC, não é a palestra. O SESC tem um movimento de pessoas ali entrando e saindo. A gente monta um balcão lá, coloca coisas e espera que as pessoas venham até a gente. E aí o que acontece? Tem dia que não vem. Tem dia que quase não vem, não aparece ninguém. Teve vezes a gente ficar a tarde toda no SESC e pararem, por exemplo, 7 pessoas para conversar com a gente. Só que a gente não considera o efeito multiplicador que isso tem. Então, principalmente com criança, é o que eu falo. Por exemplo, quando a gente vai no SESC, ano passado a gente foi no SESC 4 vezes. Só interrupção, viu? Atla Lamarino, já 2 pessoas já informaram agora, o Hélio, e antes já informaram também aqui. Não, mas eu não tava nem pensando no Atla, não. Eu não tava falando no Atla, o Atla... Não, eu tava pensando assim, porque eu tava pensando no Felipe Neto, que o pessoal fala, porque só vai dar certo se eu for igual o Felipe Neto, não sei o que tem, coisa e tal. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte... porque o Atla tá sendo o nosso Felipe Neto nas ciências hoje. Mas eu falo o seguinte, se vocês têm uma boa ideia, levem para frente. Se você conseguir sensibilizar uma pessoa, você não tem noção do efeito multiplicador que você tem. Que eu estava falando dessa atividade que a gente fez no SESC, nas 4 vezes tem 2 crianças, tem uma menininha e um rapaz que deve ter uns 15 anos, eles sempre iam. Às vezes teve atividade que foi repetida, ele ficou ali para poder ouvir de novo. E teve vez que levou pai, mãe. Então existe o efeito multiplicador. Então assim, eu fico, principalmente quando é criança, eu fico muito feliz porque eu sei que é uma coisa que marca. Então, por exemplo, na atividade que eu tive com criança menor, foram turma de 4 anos. Que a hora que chegou foi meio desesperador, realmente. Porque criança gritando, aquela coisa fora de foco. Mas, por exemplo, a gente levou um bicho-pau vivo. Um bicho-pau que era do tamanho do meu antebraço. Você mostra aquilo para criança, uma criança de 4 anos, tinha uma menina que me deixava desesperado. Porque ela chegava, ela fazia assim, eu falava, ela vai pegar esse bicho-pau e vai esmagar ele. Só que é o tipo de coisa que eu tenho certeza que a maioria ele não vai esquecer. Sim. E às vezes é outra coisa que é curioso também, que eu percebi com o tempo. A gente acha que a gente subestima muito criança. Eu percebo que as pessoas subestimam muito criança. De achar que se você explicar para a criança um conceito um pouco mais complexo, ela não vai entender. Claro que tem a ver com a sua linguagem, que você vai usar. Mas, por exemplo, se explicar para uma criança a metamorfose, ela entende. E aí depois vem, tipo, a criança, você está lhe explicando, ela vai e volta puxando o pai que estava lá na frente e fala, vem cá, papai, olha aqui, ele me explicou, é isso que acontece. É muito legal, é muito gratificante trabalhar com criança. Eu acho que essas coisas da infância marcam, que é uma coisa, né? Eu tive a sorte de morar fora quando eu era criança, que meu pai foi fazer doutorado, na Universidade da Flórida. E eu fui para justamente uma feira de insetos. E, inclusive, era um amigão da família, ele é brasileiro, o Roberto Pereira, não sei quem vocês já conhecem, é entomologista lá na Universidade da Flórida. O Hélio está aqui, a gente visitou depois de velho lá o laboratório lá dele, trabalha com entomologia médica. E eu fui numa feira dessa, americano já faz isso há muito tempo, né? Então, botou aquela barata de Madagascar para andar no meu braço e tinha lá um formigueiro enorme para você ver. Nossa, aquilo ali eu pirei, é uma coisa que ficou marcada eternamente, né? Então, assim, e tinha lá os pesquisadores explicando para as crianças e como é que ele funcionava e tudo. Então, realmente é algo que o efeito aí é incrível depois, né? Eu criava grilo quando era criança em potes que eu pegava do jardim, né? Então, eu pegava o primeiro inseto que eu criei, viu, Alexandre? Não tive muito sucesso. Fui descobrir talvez um pouco depois, mas era gafanhotos que eu pegava no jardim, colocava num pote, só que eu não queria que ele fugisse, eu arrancava as pernas saltatórias dele, né? Aí não deu muito certo, talvez tenha sido por esse motivo, mas eu não sei, né? Uma criança assim meio psicopata, né? Mas, então, por exemplo, outra coisa... Você podia falar depois um pouco da questão
aí na Exalc que vocês fizeram, acho que não vai ter esse ano, né? Mas a feira... isso que eu ia falar agora, que é o Insetos na Exalc, que foi exatamente com esse objetivo de trazer as pessoas, trazer a comunidade para dentro da universidade, para mostrar o que a gente está fazendo, para mostrar o que a ciência está fazendo. E a gente fez a terceira edição já. A primeira edição a gente disse que ficaria feliz com 250 pessoas de público, a gente teve mais de 1.000. A nossa última edição agora, a gente bateu 5.000 pessoas. Foi uma coisa fantástica, gente. Aquilo ali, inclusive... Tiago, eu não sei se tem alguém da SEB aqui escutando falar baixo, mas a gente estava brincando, foi o maior evento de entomologia do país, batendo o público do Congresso e do Scobiol. A gente bateu 5.300 pessoas, então o maior congresso teve o quê? 3.000 e pouco, não foi? Foi, teve um internacional, né, que foi um pouco maior, mas é isso aí. Então, a gente acabou fazendo o maior evento de entomologia do país aqui. Não, o nome que vocês dão é Insetos na Exalc, não é isso? O nome que é dado? Insetos na Exalc. No primeiro ano ficou como feira de insetos, depois o pessoal falou Insetos na Exalc, pegou e foi uma coisa muito feliz que a gente teve aqui. E é como você falou, isso é uma ideia que pode ser replicada, né? Temos aqui alunos de várias universidades, inclusive, como você falou, não precisa começar com uma feira de 5.000 pessoas, você pode fazer uma coisa pequena, né? Se você conseguir juntar 50, tá ótimo. Se você conseguir fazer uma coisa para 30 pessoas e mostrar um conceito correto ali, tá ótimo. Pensa no efeito de multiplicação que isso vai dar para as outras pessoas. O Eric aqui novamente falou da barata de Madagascar, né, que ele também usa, que as crianças fazem fila para pegar, então é realmente incrível. E fica aí a dica aí, né, para outras instituições, o pessoal, os alunos que possam se organizar e fazer essas feiras. Quando voltar, né, gente? Agora a gente vai ter que ficar na virtual mesmo, né? A ideia não foi original, obviamente. A gente copiou de feira de insetos, feira lúdica, assim, que o pessoal já fazia na Califórnia, em Berkeley, se não me engano. E é o tipo de coisa, gente, copiem, por favor, copiem. Não importa o tamanho que vocês vão fazer, se vocês tiverem uma barraquinha, façam isso. Eu sei que o pessoal de Lavras, que eu tenho mais contato, o pessoal faz lá com frequência na praça. Se tiver alguém de Lavras aí, abraço pra galera. O pessoal da Rural de Pernambuco também já fazem, também há muito tempo, fazem um espaço aberto para a comunidade bem legal. A minha companheira aqui já falando para a Embrapa fazer uma do tipo, inclusive poderia ser em parceria aí com o IFE, aí já aproveitar o Eric e o Rony aí para fazer. A Embrapa fez uma coisa quando eu cheguei aqui em Petrolina, também na praça de divulgação de ciências junto com a Federal do Vale do São Francisco, foi bem legal, realmente é um evento que poderia retomar. Por enquanto... um abraço aqui pra Fara, só rapidinho, senão ela vai bater em mim depois. Fara entrou com o Gigi aqui, Fara entomologista também, viu, Fara? Beijão pra Gigi aí, pega uma lagarta aí do seu jardim aí pra Gigi ficar brincando e acompanhando. Essa questão é interessante porque, por exemplo, na primeira vez que a gente fez o Insetos na Exalc, o que mais a gente ouvia era o pessoal falando, poxa, eu não sabia que tinha isso aqui dentro, eu não sabia que vocês faziam isso aqui. Então, assim, existe tudo isso que a gente está vivendo, que você comentou no início aí, a respeito dessa descrença na ciência, é culpa nossa também de que está do lado de cá. Porque às vezes a gente se encastela dentro da universidade, do instituto de pesquisa, e não tem paciência, tempo ou vontade de fazer isso. Mas dá para perceber que quando você faz, as pessoas estão receptivas para poder fazer esse tipo de coisa. Então, façam, gente. Que seja, o Vitor está falando aí, questão de apresentação de coleção entomológica. O simples fato de você pegar uma caixa entomológica e levar para uma praça ou para um lugar que tem movimentação de gente, falar um pouco daquilo, tem muita coisa ali que ninguém nunca viu. Tem muita coisa que as pessoas acham que é venenoso, que mata. Tem muito mito a respeito disso. Eu não lembro qual perfil agora aqui do Instagram que estava explicando outro dia a respeito de escama.
falando que escama não deixa cego e tudo mais. Então, uma simples caixa já faz uma diferença danada, Sim. do ponto de vista de divulgação. Certamente. As caixas são um ótimo material, é bom que você pode preservar e utilizar em vários momentos, né? Legal que a gente vê aqui várias pessoas comentando, né, que estão... essa foi do IF de Santa Catarina, né, que falaram que também trabalha com coleções entomológicas. Uma Liponária Oasis aqui parabenizando pelo trabalho. Temos participação de várias pessoas aqui também. Aí tem o pessoal que já é outra discussão aqui. LC Coleópteros, o problema é vir o IBAMA querendo aprender por você, peraí, não ter permissão para coletar. Eu vi. Realmente, essa é outra discussão enorme, né? Vivemos num momento que muitas vezes fazer ciência pode se tornar criminoso, né? Então, infelizmente, o pessoal não conseguiu compreender ainda uma forma de que, eu acho que seria o básico, principalmente as instituições de pesquisas públicas, a gente deveria ter, óbvio, né, os especialistas da área, uma carta branca para trabalhar com isso, né? Hoje a gente tem que provar que a gente não é um criminoso para estar conseguindo fazer. Então, hoje, para a gente fazer uma coleta de qualquer inseto, precisa seguir, assim, vários trâmites de regularização e muito complicado, né? O Daniel tem muita história, não sei se o Daniel está assistindo aí, o Daniel tem muita história a respeito de questão de coleta que dá problema, ou material que às vezes parece... a gente nem chega a achar que vai dar problema e o pessoal cria um problema danado em cima disso. Mas, de qualquer forma, gente, se for fazer alguma coisa, façam de forma legalizada, peguem uma coleção aí, não vão... sair coletando borboleta rara para ter problema. Depois. Não, buscar informação, né? Busca quem está perto, busca informação, né, de uma universidade, de uma Embrapa, para um especialista da área e saber o que é que pode, o que não pode ser feito. Você pode pegar emprestado, muitas vezes, algo de uma coleção para devolver. Então, isso é importante a gente realmente passar. Foi muito bem lembrado pelos coleópteros aqui, o LC Coleópteros, para dar esse lembrete importantíssimo. Sim, sim. E, gente, assunto não acaba. Você está aí com o maior grupo de ser vivo do planeta, assunto definitivamente não acaba se você quiser falar a respeito de inseto. E por isso mesmo, né, Alexandre, só aproveitando o seu link, desculpa interromper, já interrompendo. Como a gente tem muito assunto e muito tempo, pelo visto, né? A gente vai estar convidando pessoas, inclusive especialistas de outras coisas. O Alexandre, a gente está com 47 minutos, já daqui a pouco acaba. Eu queria que você falasse depois rapidinho ainda do seu projeto, né? Do controle biológico da diaforina dos citros. Mas já lembrando que a gente vai trazer especialistas aqui de outras áreas, né? O Alexandre trabalha especialmente com controle biológico, né? Tem uma compreensão, um entomologista geral muito boa, mas ele tem uma especialidade maior com controle biológico, fez um trabalho muito bom com o controle da principal praga do citros hoje, né, a diaforina, a transmissora do green. Então, e depois a gente quer chamar a pessoa que trabalha mais com o taxonomista, identificação de insetos, outro que trabalha mais com culturas diferentes que eu trabalho aqui, por exemplo, na região, com tipos de controle diferentes, poder falar de semioquímicos, feromônios. Eu vi que a Maria Penha-Flor entrou aqui, assessor. Então, trazer pessoas de diferentes áreas, que a entomologia é muito ampla e todo mundo tem um pouco aqui que pode contribuir. Alexandre, se você quiser finalizar esse assunto para poder também falar, que eu acho bem legal esse seu trabalho e teve a parte prática muito importante, um resultado de pesquisa que teve um resultado prático importantíssimo. Então, se você pudesse falar um pouco desse seu projeto, né, do controle biológico da diaforina, seria bem legal. Então, falando assim, quem é da área, provavelmente já deve ter ouvido falar que um programa de controle biológico, ele leva 10 anos aí para ser desenvolvido. E é uma coisa meio, não curiosa, mas confirmando isso, é que esse programa do controle biológico em HLB, ele, de certo modo, ele durou 10 anos. Em Gramado, eu fiz uma palestra falando de toda a trajetória do programa. Então, só para quem não é da área,
Citrus, hoje, em qualquer parte do mundo, a pior praga é o psilídeo, que é o transmissor das bactérias que causam HLB, ou greening, que são dois nomes para a mesma doença. A doença foi detectada no Brasil pela primeira vez em 2004, o psilídeo já estava por aqui, e em 2004 foi o start, foi o momento onde as pesquisas se iniciaram em diversas áreas, inclusive com controle biológico. E aí existe todo um protocolo para poder desenvolver um programa desse. Então, a primeira coisa que compete a um programa, desenvolvimento de um programa, é identificar o inimigo natural. Nesse caso, ele já estava identificado, ele foi localizado no Brasil, logo em 2004, 2005, ele já estava por aqui. E daí começaram os estudos iniciais de biologia, qual a melhor temperatura, qual a melhor umidade, e assim foi. Eu cheguei nesse processo em 2009, quando essa parte básica da biologia do inseto ela já estava praticamente desenvolvida e estava passando para a parte mais aplicada, que seria o quê? A criação do inseto, criação em larga escala, teste de campo e aí realmente transferência de tecnologia. E foi a parte que eu assumi daí para frente, realmente. Então, na época, havia terminado o Dorinava, que está na Embrapa hoje, a Mariuxi, que é da Equador ou Colômbia? Eu nunca lembro, Thiago. Equador. Do Equador. E aí eu assumi nessa parte. Então, o meu projeto, inicialmente, ele visou desenvolver a criação do inseto em larga escala, fazer testes em semicampo e depois ir para campo. Beleza. E aí, o que houve? O pessoal estava num desespero muito grande. Tiveram fazendas aqui no interior de São Paulo que chegaram a fazer aplicação semanal de inseticida, então foram 54 aplicações no ano de aplicação. Isso é uma coisa absurda de inseticida para tentar controlar o inseto e não estava controlando. O que acontece? Logo depois que eu comecei a me inteirar mais, de ir para campo, tentar entender o sistema, eu falei para o pessoal, falava para o pessoal das fazendas, falava, gente, o inseto não está se multiplicando dentro da fazenda. Havia tanta aplicação de inseticida que não dava tempo de virar uma geração dentro da fazenda. Só que é o quê? A gente está falando de inseto transmissor de doença. A inoculação da bactéria, ela precisa de 15 minutos, mais ou menos. O que acontecia? Esse inseto se multiplica fora da fazenda, vinha voando, migrando, caía numa planta ali dentro da fazenda. À medida que ele começava a sugar, ele já começava a se intoxicar com inseticida. Só que ali, 15 minutos se passaram, o inseto morre, mas a bactéria já havia sido transmitida para a planta. Então, o que foi pensado nesse sentido? A gente precisa sair de dentro da fazenda para fora da fazenda. Por quê? Dentro da fazenda, com controle químico, isso já estava sendo muito bem feito. Só que a progressão da doença não estava sendo contida de forma satisfatória. E daí que começou, então, vamos, ao invés da gente, porque aí eu comecei a fazer coleta para identificar os locais. As folhas que vinham, o material que vinha das fazendas comerciais, que a gente falava, que está fazendo controle químico corretamente, vinham limpas, perfeitas, sem nada do psilídeo. Enquanto que as folhas que vinham, o material que vinha de fazendas que estavam abandonadas ou com controle ruim, ou áreas de fundo de quintal, vinham muito psilídeo. Então a gente falou, a gente precisa fazer algum controle fora da fazenda, para evitar, para cortar o mal na raiz, evitar a fonte de inóculo. E daí que foi a parte final do meu doutorado. O que a gente passou a fazer? Liberação nos vizinhos. A liberação do parasitoide ela não era feita na área de produção. A liberação era feita toda ao redor. A gente identificou quais eram os focos desses psilídeos e começou a fazer liberação nesses locais. Esses locais eram basicamente o quê? Fazendas que tinham sido abandonadas já, pomares de fundo de quintal e áreas com murta, basicamente. Então, murta é uma planta ornamental, para quem conhece, ela é muito utilizada e que é um hospedeiro ótimo para o psilídeo. Você ia falar alguma coisa? Tem uma área que vocês liberaram bastante, parece que era cemitério, né? Era um negócio meio assim, né? Mas foi o maior programa de controle biológico em cemitérios do Brasil. Né?
O mais legal era o pessoal chegando com o enterro e aquele monte de gente lá sugando coisa na árvore. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas, por quê? Murta é uma planta que é muito utilizada em arborização urbana porque ela não chega a ser considerada uma árvore, ela é uma arvoreta. Ela cresce pouco e o pessoal da rede elétrica adora a prova porque ela não interfere na rede elétrica. Então ela é muito utilizada. Daí, o que acontece? A gente começou a fazer a liberação nesses locais, nessas áreas que eram fonte de inóculo. E o que a gente verificou foi o seguinte: ao longo de um ano de liberação, a gente conseguiu fazer uma redução da população de insetos que estavam migrando dessas áreas, em média de 70%. 67%, na verdade, para ser mais exato. E daí a gente conseguiu mostrar que a redução nessas áreas, ela estava promovendo o controle. Então, assim, dentro da fazenda, o controle químico estava segurando lá, a população desenvolvendo lá, e a gente fazia o controle biológico aqui fora. E aí tem outro Alexandre, aspecto... rapidinho. Temos só 4 minutos, viu? Que aqui encerra a nossa live. Só, sem pressão, mas aí, só finalizando aí, eu acho que esse approach, que eu acho que o mais legal desse projeto foi essa visão diferenciada de você buscar o controle externo, né? A liberação em áreas adjacentes que tinham um hospedeiro, a murta, né? Que era muito propícia para o desenvolvimento do psilídeo. Então, isso aí, essa ideia pode ser aplicada para as pessoas pensarem em outras situações no Brasil, aí, no mundo que possa se enquadrar, né? Sim, só uma coisa que é interessante isso é o seguinte, porque muitas vezes o pessoal não, às vezes sítio principalmente, a gente não tinha acesso nas plantas, mas a gente sabia que era a planta que estava hospedando. A gente chega com o parasitoide na cerca e libera. O parasitoide vai voar e vai achar ali, ele procura. Então, o interessante foi isso. Então, o pessoal, só finalizando assim, essa parte mesmo, antes que o Thiago fique agoniado ali. No final do processo, a gente fez a transferência da tecnologia. Hoje, existem 9 biofábricas do parasitoide sendo produzido aí, principalmente por fazendas de citros. Elas fazem o controle químico dentro da fazenda e usam o controle biológico fora da fazenda, nos vizinhos. Exatamente porque ela não precisa mexer com a logística do vizinho, tudo mais. Ela simplesmente chega na beira da cerca e libera o parasitoide, e ele vai chegar lá. Então eu falo que é outra coisa que eu sinto muita gratidão de ter participado desse projeto aí, e que é uma coisa que está dando fruto hoje em dia. Não, é muito legal mostrar bem. É uma situação, mais uma vez, né, pesquisa, que começou com a pesquisa básica, né, com estudos em laboratório, que chegou finalmente no campo. Essas metodologias de criação foram repassadas por produtores, né, então hoje você tem aí alguns produtores multiplicando, acho que a Fundecitrus, não sei se vocês também, né, tem multiplicação. Também, algo que começou lá da parte básica e chegou até a parte prática, ajudando produtores, vários produtores, é uma cultura de extrema importância aí principalmente para o estado de São Paulo, mas que também tem em várias outras regiões. Alguém aqui falou para falar sobre pragas aqui da parte do Nordeste. Não vai ser hoje, mas em outro momento a gente fala, que infelizmente a gente não vai, explodiu aqui, esgotou o tempo, mas vamos ter sim a oportunidade depois aqui de tratar de conversa sobre pragas aqui da região. Alexandre, considerações finais. Considerações finais. Gente, muito obrigado aí, muito obrigado, Thiago, pelo convite, muito obrigado a vocês que estiveram aí presentes, escutando a gente nessa segunda-feira. Falem bastante, falem de inseto, falem a coisa certa principalmente, procurem saber o que é a coisa certa. E falem para criança, principalmente, criança adora inseto, gente. Muito obrigado a vocês e fiquem em casa, por favor, para ajudar todo mundo aí. Valeu, gente. Então, fica até a próxima. A gente vai estar divulgando aqui no Insetos do Sertão o próximo convidado com a data. E já ajudem. Obrigado a todos. Quem não deu para responder,
Agradeço pela divulgação também. Vários colegas divulgaram, várias pessoas que eu não conhecia divulgaram hoje essa live. Passamos de mais de 50 pessoas, segurando uma média de mais de 40 pessoas por 1 hora. Tá ótimo, Alexandre. Que é isso? Superou as nossas expectativas. Que é isso? Obrigado, valeu, gente. Fiquem em casa.